Secovcast de hoje vai falar sobre a ousadia de você administrar um condomínio. Claro que a gente pensa no síndico, mas tem muito mais por trás do síndico na hora que ele vai administrar pessoas. Pense nos funcionários de um condomínio, a administração de obras, de recursos no condomínio. Para isso, existem empresas que hoje têm essa função, colaborar com a gestão dos síndicos e até a formação dos síndicos. E quem está aqui comigo hoje é o Ronaldo Zandomenic. Ele é fundador, diretor da Exclusiva, que é uma das empresas que hoje colabora com a administração dos condomínios, e é o meu convidado do Secovcast. Ronaldo, obrigado pela tua presença. Obrigado, eu que agradeço poder participar dessa mesa, desse Secovcast. A gente acha muito importante esse tipo de movimento, né? Contribuir para o mercado condominial, e nós, como administrador Exclusiva Condomínios, sem sombra de dúvida, somos uma das empresas que propaga isso, e a gente está aqui para poder contribuir um pouquinho mais com esse mercado tão grande que é aqui na cidade de Maringá. Ronaldo, você falou que a Exclusiva tem 15 anos, está em Londrina hoje a sede dela, e tem em Maringá há 4. Como é que uma empresa como a Exclusiva começou? O condomínio começou a ficar uma coisa tão profissional, tão séria, que você teve que criar uma empresa para assessorar a administração dele? Como é que é isso? A Exclusiva hoje já está no mercado há mais de 15 anos, como a gente estava conversando. E especificamente em Maringá nós estamos há 4 anos. Então nós já administramos mais de 150 condomínios e nós entendemos hoje a importância de um síndico, de um condomínio, ter uma empresa por trás ali auxiliando, assessorando uma administradora. E quando nós falamos da Exclusiva Condomínios, nós somos uma administradora completa para o condomínio. Né? Então, completa vai do que ao quê? Todos os departamentos e tudo que o condomínio necessita. Tá? Então, hoje é difícil você vai encontrar um síndico que faça autogestão. É impossível, né, ter... talvez você até ache. Talvez você até ache ainda, mas mudou muito, né? Evoluímos muito com relação à gestão. Né? E quando a gente fala em condomínios, nós estamos falando em empresas, né, em processos, em procedimentos, em gestão profissional. E por isso que a gente bate muito em cima de que as pessoas que se colocam à disposição para assumir um condomínio, ela tem que saber o que ela está propondo ali, o que ela vai assumir de responsabilidade. Então, por exemplo, vai desde a gestão financeira, desde a gestão de pessoal, dos funcionários de um condomínio, contabilidade de um condomínio, administração de recursos de um condomínio, ou seja, tudo que um síndico precisa de assessoria para gestão. Empresas como a sua dão esse apoio. Todos os departamentos, como eu falei, é tudo próprio, nada terceirizado. Então, na Exclusiva Condomínio, você vai encontrar todos esses setores ali para auxiliar. Porque, como eu falei, é muito complexo hoje a gestão condominial. Hoje existem muitas normativas, normas, leis. Então, você precisa estar atento. Isso aí, imagina um síndico, ele buscar isso. Muda muito a lei em relação Muda. Tem coisa que o síndico nunca conseguiria acompanhar. É muita coisa. Então, assim, você pega um exemplo, muita NR, muita norma regulamentadora, são vários itens que ele precisa estar atento. Então, assim, os empreendimentos hoje, eles são eco-resorts, são clubes enormes, complexos empresariais, empreendimentos mistos, né, que é associações, ou ele é edilício, ou ele é comercial, ele é residencial, ele é misto, desmembramento. Coisa engraçada, a gente pensa que condomínio é só condomínio de casa e apartamento, mas envolve muita coisa. Hoje tem muitos conceitos diferentes, né? Hoje tem muitas coisas novas vindo para o mercado, em geral, mas específico no mercado condominial. Por exemplo, agora eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta. Você tem uma série de empreendimentos que são empreendimentos modernos, sim, que é meio que uma cidade adensada. Você vai encontrar desde atividades comerciais dentro do condomínio, pessoas que têm sedes de empresas dentro do condomínio, também tem residências dentro do condomínio. Na prática, você tem 3 ambientes diferentes dentro de um só. Isso. E eles são regidos por leis diferentes, de certa maneira. E aí, no caso de vocês, o desafio é maior ainda. Exatamente. Então, assim, a gente entender essa complexidade, esse perfil. Cada condomínio ele tem a sua particularidade, ele tem a sua identidade, ele tem ali, né, o seu gerenciamento. Então isso aí o síndico e o administrador ele precisa entender isso daí para ele poder dar um suporte efetivo para que o síndico conduza. O jurídico também vocês dão apoio. Agora uma pergunta, tem hora que o síndico tem no estatuto do condomínio uma pisada na bola de que ele não poderia fazer legalmente aquilo, vocês falam, não está certo isso... Tem essas coisas também. É comum, às vezes, o síndico ele tomar uma posição ali, talvez contrária à convenção, ao regimento, porque assim, o síndico ele precisa entender que ele tem que seguir as diretrizes ali das legislações. Então, Código Civil, convenção, regimento interno, aí tem as legislações municipais, então assim, várias
normativas que vai interferir na vida. Então ele precisa saber. E vocês alertam disso. E vocês deixam. Uma mudança numa lei municipal que afete um condomínio, vocês têm que estar atentos para ver se alguns dos condomínios que vocês ajudam a gestar tem algum tipo de irregularidade em relação a isso. Até ele precisa estar antenado, né? Ele precisa estar ali para saber o que está acontecendo, se houve mudança, se não houve. E assim, às vezes ele pode tomar uma decisão dentro do condomínio que possa ali gerar ali um transtorno para aquela coletividade, a própria responsabilidade dele, né? Porque o síndico ele responde civil e criminal. Então por isso que a gente orienta que o síndico ele sempre procure uma orientação, né, do seu escritório, da sua administradora, porque essas empresas elas vão estar preparadas para poder auxiliar o síndico. Ronaldo, vou te fazer uma brincadeira. Se fosse, eu já ouvi várias vezes falando isso. Entrevistei vários síndicos, entrevistei pessoas que também, como você, trabalham com gestão, e falam que o síndico tem que tomar cuidado porque algumas decisões que ele toma têm responsabilidade civil e criminal, ou seja, é o nome dele. Até se ele não tomar, ele for omisso, ele exatamente. Aí que tá, é seríssimo isso aí, é sério. Alguns síndicos têm noção disso? Se tivesse, não viravam um síndico? Ó, eu vou falar uma verdade para você. Se a gente fizer um podcast aqui e começar a falar só de responsabilidade, a gente ministra curso, a gente forma síndicos profissionais. E aí quando a gente fala isso para eles, olha, eu não quero mais ser síndico. Fala assim, mas você tem que saber aonde você está entrando. Porque assim, é igual quando você vai fazer uma entrevista de emprego, né? Tem uma vaga disponível lá, eles te falam o que você vai fazer. Você fala, eu aceito ou não aceito. Mas você tem que deixar muito claro para o cara o que vai ser sua responsabilidade. E quando uma assembleia de um condomínio, o síndico levanta a mão e se candidata, ele precisa saber e entender qual é o papel dele. É bom ter um cara que nem você tem certeza do que você está fazendo. Porque assim, às vezes o síndico ele entra, ele acha que é uma forma de gerir o condomínio, mas na prática não é. Porque daí você, além de tudo isso que nós estamos falando, você tem a parte comportamental, a parte de relacionamento, a parte de mediação de conflito. É uma série de questões que você está gerindo uma coletividade. 500 unidades, 200 apartamentos que moram 500 pessoas. Hoje nós temos edifícios com condomínios com 1.000 unidades, 3 mil pessoas. Uma cidade. São Paulo agora tem um empreendimento lá com 25, 30 mil pessoas morando. Tem UPA dentro do condomínio. Maior que muitas cidades do interior. Tem hospital, tem mercado, tem uma série de coisas. Então imagina, né, você ser um síndico, você acaba sendo um prefeito, né, de pequenas cidades, pequenos grupos, mas você precisa desenvolver uma outra série de questões que, além de ser só o gerenciamento administrativo, mais comportamental. Você fala, por exemplo, da profissionalização do síndico, né? Devido à complexidade que tem a função dele. E os síndicos, boa parte deles não tem dimensão, como a gente está comentando, da responsabilidade que eles têm. Muitos síndicos excedem, em alguns momentos, eles acabam se transformando em agentes autoritários de alguma coisa que ele não tem direito de interferir na vida, por exemplo, de um morador. Tem hora que você tem que falar assim, você não pode fazer isso. Ele tem que tomar o cuidado até onde ele pode ir. Ele tem, às vezes, a gente vê muito situações cotidianas dentro de um condomínio e o síndico ele quer ir lá e quer resolver, e a forma que ele vai resolver é a forma que vai gerar ali para ele um problema, uma consequência, pode ser um processo, uma ação, brigas. A gente vê muito isso noticiando de agressões até mortes, né? Coisas assim mais trágicas, vamos dizer assim, né? A gente vê, hoje no Instagram você vê um monte de situações dessa que a gente fala assim, olha, a gente analisa, né? Fala, será que se ele não tivesse tido essa atitude, tivesse, né, sido um pouquinho mais prudente, talvez isso não teria acontecido. Então o síndico ele precisa ter esse controle emocional, essa calma, ele analisar a situação, até onde ele pode ir ou não. Tem coisas que você não tem que ir lá na festa do morador, falar reclamar com ele. Você tem o regimento, a convenção que já te autoriza a tomar providências. Então, assim, você não vai para o embate, você não tem que se expor. Você não tem que se expor. Então, assim, o síndico, ele precisa entender isso. E muitas vezes o morador cobra isso do síndico. Mas você tem que ir lá reclamar, você tem que ir lá no vizinho, você tem que... Pressiona ele, no corpo a cor. Então, assim, ele não tem esse papel, não é função dele. A função dele é gerir. Então, ele precisa saber fazer o gerenciamento. Perfeito. Entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Tá, aí eu vou fazer uma outra pergunta. Você que lida com isso há tanto tempo, com gente, com síndico, que forma síndico. Muitas pessoas não têm
vou usar um termo talvez mais simples. Muitas pessoas não têm equilíbrio pessoal, não têm perfil, Isso. não têm controle emocional Isso. para ser síndico. Hoje eu preciso ter. Tem algum momento que você fala assim, ó, você não tem perfil para Sim. ser síndico ou síndica. Sim, Você sim. já chegou a falar isso para alguém um dia? Já porque assim, a gente às vezes a pessoa chega e a gente fala, né, o perfil que precisa ter, fala, ó, se você não tiver esse tipo de personalidade, você vai ter problema. Né? Você não vai conseguir conduzir o condomínio, você vai criar uma animosidade, você acaba criando conflitos, porque o síndico ele não vai agradar todo mundo, isso é fato. Fato. Ponto Fato. final. E a gente não está aqui para agradar a todo mundo. Ele tem que gerir. A gente está aqui para gerir, ser profissional. É o que eu passo para todos os nossos síndicos, para todo mundo quando a gente conversa, a gente orienta isso. Fala, olha, você não vai agradar todo mundo, não adianta. Você tem que fazer o correto, o certo e fazer para a coletividade. E aí, você precisa agradar a maioria. É a maioria que você precisa. Né? Na prática, tem que pensar mais nas consequências do que no calor da hora. Exatamente. Porque tudo que é decidido no calor da hora pode gerar confusão futura. Gera. Então, assim, e hoje em dia, né, está mais difícil ainda você lidar com as emoções das pessoas. As pessoas estão com as emoções à flor da pele. Então, às vezes, o cara para o carro um pouquinho fora da vaga, aí o morador chega, vê, ele já vai lá, ele já quer tirar satisfação, ou ele vai na administração, ele xinga a administração. Isso quando ele não vai lá e mete uma marreta no carro. Esse dia eu tive uma situação que uma gerente de um condomínio que eu sou síndico, ela periodicamente ela faz uma inspeção no pátio, ela olha, ela vê, ela... você é síndico também? Sim, eu atendo mais de 30 condomínios hoje. Como síndico? Gerencio, supervisiono, uma equipe então tá, toda vamos lá do teu exemplo. Eu não quero perder ele. Aí ela olhando, né, na fachada para ver se não tinha tapete, se estava tudo normal. Então a gente faz esporadicamente, né, para manter a urbanidade, manter o controle do condomínio. E aí um morador simplesmente começou a proferir palavras de baixo calão para essa moça, para essa gerente, sabe? Falei assim, olha o ponto que o cidadão chega, né? Tipo assim, ele se incomodou porque ela estava fazendo e começou a xingar. Entendeu? Então, assim, a gente teve que tomar. Aí ela procurou a administração. Na convenção e no regimento, você vai ver que tem ali algo que fala sobre isso, como que o morador, né, tem que se portar perante os funcionários. Aí nós tivemos que tomar uma providência até para poder estancar isso daí. Enviamos uma notificação, uma advertência ao morador. Passou o quê? 3, 4 dias ele desceu na administração e pediu perdão para funcionária, porque ele viu que ele estava errado. Se fosse uma outra pessoa e não soubesse lidar com a situação, já ia bater boca já ia com bater ele. Boca, alguma coisa assim, como a gente já viu o porteiro sair no soco com o morador. Ia virar um barraco. Porque ele vai lá tirar uma satisfação, o porteiro não tem um controle emocional, enfim, né? Então hoje sim, de fato, a gente precisa ter um diálogo, a gente precisa tentar entender as partes, tentar resolver. Se for o caso de não conseguir, eu aconselho fazer uma mediação. Hoje tem profissionais, né, que fazem isso. A própria Sim tem um núcleo de mediação aqui de Maringá. Pelo que você fala, Ronaldo, é muito complicado lidar com gente. Talvez o condomínio é a coisa mais difícil ao ser humano. Se você perguntar, Ronaldo, o que é mais difícil dentro do condomínio? Eu vou falar assim, olha, de fato, é a gente conseguir conduzir isso para uma convivência tranquila. Entendeu? Ou seja, e acho que talvez esse o problema do condomínio é o morador, é a convivência entre os moradores. Assim, não é que a gente está transferindo a culpa para o morador, mas é aquilo que eu falei, às vezes ele não entende, né, a responsabilidade dele, entre até onde ele pode. Entre o público e o privado, entre o que é coletivo e o que é dele. E aí acaba gerando esses dissabores, né, e onde acaba tendo esses atritos. Então, por isso que eu falo que o síndico ele precisa ser um pacificador, um mediador, ele tem que ter esse perfil de ouvir. Uma coisa que você fala é interessante, porque você forma síndicos. E você deu aí um quadro para mim de que o condomínio é uma empresa, só que é uma empresa muito complexa. Cá entre nós, é melhor você gerenciar uma empresa de fábrica de sapato, uma empresa que tenha um produto ou um serviço bem objetivo para oferecer, porque você tem só que cuidar daquilo. Exato. Ou do serviço ou do produto que você oferece. O condomínio gera uma série de produtos cujos donos são os próprios clientes e, ao mesmo tempo, né, sócios do empreendimento. Exatamente. E o síndico não é dono de nada, e tem que dar conta de um monte de coisa. Tem, exatamente. Aí, como é que se gesta um condomínio bem, financeiramente, por exemplo, como uma empresa, atendendo as demandas, e ao mesmo tempo você tem uma pessoa que está na frente de uma coisa em que ele é gestor, sócio e atendente como se fosse uma empresa daqueles clientes que são sócios também. Como é que esse condomínio se gesta nessa situação? Então, você falou uma coisa assim que acho que é interessante.
o síndico também ele precisa saber se comunicar dentro dessa coletividade, né? Dentro desse condomínio. A forma que ele vai atuar, a forma que ele vai trabalhar, a forma que ele vai desenvolver o trabalho, as ações que ele está fazendo. Acho que isso precisa estar muito bem claro. Quando você consegue transmitir isso daí, você vai minimizando esses ruídos, que é aquelas conversas, né? E aí começa a aumentar isso. Então você precisa mostrar de fato para o morador, né, tudo que está sendo feito ali, e que você está lá para trazer qualidade de vida, trazer benefícios, controlar ali o espaço, né, o patrimônio dele, porque afinal de contas as pessoas vão morar em condomínio porque ela quer segurança, ela quer qualidade de vida, ela quer usufruir de toda a estrutura, todo o benefício que o condomínio tem, então ele tem que estar atento com a conservação, a manutenção, a limpeza. O morador chega do trabalho, ele quer encontrar o condomínio dele organizado, as coisas tudo funcionando. Agora, o que eu acho engraçado, a sua parte. as pessoas querem tudo isso e ainda, se possível, querem escolher o vizinho, né? Quer colocar alguém que pode ou não ser meu vizinho. Também. E, de fato, quando você vai morar em condomínio, você vai morar porque você quer isso que eu acabei de dizer. Mas você também não vai conseguir escolher o seu vizinho, o vizinho de frente, o vizinho de cima, o vizinho de baixo. Infelizmente, nós estamos sujeitos a todos os tipos de situações e é das mais adversas, né? Que a gente é deparado com situações assim que não são agradáveis. Eu vou levar a sua conversa para um outro lado que eu acho muito legal, acho muito importante, que é a gestão de recursos, a gestão financeira de um condomínio. Que é quase sempre, eu acho que mais deixa o síndico em polvorosa, né? Porque ele está administrando dinheiro, e às vezes não é pouco dinheiro. Bastante. É bastante dinheiro. E ele tem uma responsabilidade de que tamanho, Ronaldo, nisso? Olha, é uma questão muito relevante, porque o síndico, ele está ali gerindo aquela coletividade, como eu falei, o empreendimento, o patrimônio de terceiro, mas ele está gerindo recursos, né? E nós temos empreendimentos hoje que se transformarem em números, em cifras, 5 milhões por ano. Vamos imaginar uma empresa que hoje movimenta 5 milhões no ano. É uma empresa médio porte. Isso. Sei lá quantos funcionários. Então nós temos condomínios que estão na altura disso daí. Então a responsabilidade é muito grande. Ontem eu estava conversando com a gente faz esse trabalho também, né, de consultoria financeira para os condomínios, para que o síndico possa entender que o dinheiro, ele precisa cuidar, ele precisa ter um zelo. Porque assim, se você tiver um dinheiro mal aplicado, é dinheiro que você está deixando de ganhar, é dinheiro que você deixa na mesa. Então, existem formas de você investir melhor esse dinheiro. Um exemplo que eu te dou. Às vezes você recebe ali a taxa condominial dia 10 e você faz uma programação, um planejamento para os teus recursos serem pagos mais para o final do mês. Você tem um gap de 10 dias. Você consegue hoje condição de esse dinheiro que fica parado na conta, sem render nada, se aplicar, investir, você passar a obter recursos dele. Então, assim, você consegue ter ganhos de 10, 12 mil reais no ano. Só em uma ação que você 10, fizer. 15 dias entre a chegada do dinheiro e o pagamento. Você tá entendendo? Então, assim, esse gerenciamento financeiro é muito importante. Aquela questão, eu vou comprar algo para o condomínio e vou tentar o melhor preço. Ok, o melhor preço. Mas aí, de repente, o melhor preço você consegue fazer em 2, 3 vezes, e aí você tem um dinheiro aplicado, você não mexe nesse dinheiro, você consegue fazer essa operação sem tirar ali aquele recurso. Se atende à necessidade do condomínio, mas também uma análise ganha dinheiro com a aplicação. Vocês fazem isso. É uma análise. O síndico precisa fazer isso. Por isso que eu falo que o síndico, ele precisa ter. Não é que ele tem que saber de tudo, mas ele tem que ter um certo conhecimento, um certo feeling com economia, com recursos financeiros. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Essa curiosidade minha, me veio agora. Tá legal, de repente tem uma grana lá, eu tenho lá uns 15 dias de gap que eu posso aplicar, mas também você tem que tomar cuidado com a aplicação. Porque se você aplicar um dinheiro, botar 100 e voltar 70, porque tem algumas aplicações que são de risco, né? O síndico vai pagar por isso. Por isso que ele precisa estar muito bem assessorado. Saber o que ele vai fazer. Saber o que ele vai fazer, porque ele precisa ter a liquidez. Ele precisa ter. Então, assim, ele tem que ter uma previsibilidade. Ele precisa saber... Essa decisão passa por assembleia, Ronaldo? Depende do tipo de operação que você vai fazer. Mas se for uma de risco, tem que passar. Não, se for de risco, não tem como, né, cara? Igual a gente viu o síndico aí aplicando bitcoins. O dinheiro não é dele. Certo, o dinheiro é do condomínio, da coletividade. Então, você tem que ter prudência, você tem que ter responsabilidade. Mas existem operações no mercado que são saudáveis.
Que dá para fazer que dá isso para com você toda a fazer. segurança do Se mundo. você precisar desse dinheiro daqui 30 dias, você tem esse dinheiro. Você está entendendo? Então, assim, você precisa analisar o cenário, você precisa analisar o teu condomínio, você precisa analisar se você tem uma obra, se você tem reformas, o que você tem de gasto de investimento a curto, médio e longo prazo. É planejamento, aquilo que eu falei. Então, você precisa planejar o condomínio. E quando você tem esse planejamento, você tem um cenário muito mais promissor do que você não ter isso daí. E aí você consegue gerar uma saúde financeira saudável dentro de um condomínio. Quero puxar um assunto que, para mim, eu moro em condomínio, moro num prédio, né? Já faz anos que eu moro no prédio. E tem vizinhos que vão, vizinhos que vêm, uns que estão lá desde quando começou o prédio, que é o meu caso, desde o começo. Como também tem funcionários mais antigos, outros que mudam e tal. E uma coisa que eu percebo, né? Inclusive vou relatar o caso do meu condomínio, tem um porteiro lá que está há anos, já faz mais de 10 anos, excelente porteiro, até brinco, né? Se um dia eu tivesse um hotel, ou contrataria para ser meu gerente. Ele é muito educado, muito gentil e tal. É para mim uma exceção como porteiro, né? Muito atencioso. Tem essas raridades ainda, né? E tem outros que passaram por lá, figuras desligadas e tal. A gestão de funcionários dentro do condomínio. Né? O funcionário é do condomínio. Sim. Mas o chefe dele é o síndico. Isso. Contudo, todos estão sendo atendidos por esse funcionário. Alguns são excelentes profissionais, outros têm limitações. Onde uma empresa que assessora a gestão de um condomínio pode colaborar para a melhora desses recursos humanos? A gente não se acaba preocupado com qualificação, por exemplo, dessas pessoas, de qualificar pessoas. Existe hoje um perfil de funcionário típico para condomínio, que você fala, porteiro, né? Pô, porteiro é uma profissão que não é simples ser um porteiro. Né? O porteiro vive entre o trabalho que ele tem que fazer e os humores dos moradores e os problemas e tal. Às vezes é o primeiro a saber de um problema. Como é que é a preparação dessas pessoas, Dona? Hoje, cada vez mais difícil você buscar mão de obra qualificada em todos os setores. A gente vem vivendo uma escassez, né? Em todas as áreas. E tem profissões que a gente já não acha mais o profissional. E funcionário de condomínio também está chegando neste patamar, vamos dizer assim. De difícil, de bicho raro. De raro, tá? Então, quando você tem um funcionário ali bom, tem que valorizar, tem que cuidar desse funcionário. Mas, assim, o que eu posso dizer e o que a gente faz nos condomínios, porque eu, como síndico, eu sei a minha responsabilidade, como eu te falei, e eu respondo pelas ações, pelas omissões dos funcionários do condomínio. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Um exemplo, uma moça da limpeza, ela está fazendo uma lavagem numa área comum ou num hall de um andar de um apartamento. Certo. E ela não toma os devidos cuidados, como exemplo, não colocar aquela plaquinha de piso molhado. Cuidado. A moradora, ela sai do seu elevador, apartamento, ela escorrega, cai, é responsabilidade do condomínio. Recai sobre o condomínio, sobre o síndico. É uma dor de cabeça, é um transtorno danado, você está entendendo? Por uma falta de zelo da funcionária. O porteiro, ele tem por hábito de fazer as regalias por conta, descumprindo uma regra, uma normativa do condomínio. As regalias que você fala para ele ou um morador? Pro morador. O morador é meu amigo, São Antônio, velho morador. O morador que vai para o Paraguai, traz um vinho, faz a festa, leva um pratinho de comida. Então, assim, eu estou dizendo coisas que acontecem, coisas que realmente acontecem no dia a dia. Tô vendo meu prédio. Se a gente for olhar humanamente e falar, mas o Ronaldo... Mas assim, eu tenho que ser profissional. Eu tenho que olhar lá na frente o que pode acontecer. Porque eu sou um gestor profissional e eu treino, eu mentoro pessoas, síndicos, dentro dessa linha. Então, assim, ele vai lá abrir um portão para o morador... E aí acontece alguma coisa dentro daquele edifício e aí vai se apurar, mas foi a portaria que autorizou a entrada, não foi o morador, porque muda daí a situação, você está entendendo? Depois que aconteceu a ocorrência, os fatos que vão ser narrados ali é diferente do real. Aquela questão, existem 3 verdades, né? A que aconteceu? Isso, a minha e a sua. E a sua que fizemos o problema. Então você vai ficar nisso aí. Então, para quê? Então, assim, o funcionário ele precisa estar muito bem treinado, ele precisa ser acompanhado. Vou fazer uma brincadeira com você. Você acha que era preciso preparar morador também? Você acha que o morador devia se qualificar para entrar no prédio? Aí nós vamos entrar numa outra questão. A gente está falando de funcionário, mas o morador ele é peça fundamental. É ele que faz o negócio acontecer, você está entendendo? Vamos falar em segurança. Aí você fala em segurança, mas segurança é do condomínio, o porteiro que tem que acompanhar. É a câmera de vigilância, o sistema de segurança. Não, ele é parte integrante.
A gente fala o tripé, sistema, homem, procedimento, todo mundo tem que estar envolvido. Se não houver esse tripé, você não consegue cumprir a segurança dentro do edifício. Não adianta você dizer que a segurança é deles. Não, porque você mora ali, você tem que preservar pela tua segurança. A questão do portão, não deixar entrar de carona, sim. o pedestre, a pessoa está entrando, eu fiquei com vergonha de... Não, você tem que ter ali algumas atitudes, né, que vai garantir, porque se você estivesse morando numa casa, você não ia zelar por isso, você não ia tomar cuidado, né? É a mesma coisa, a gente está falando aqui, vai surgindo algumas coisas aqui, eu vou jogando para você. Lá. O morador está com a caminhoneta e foi para o sítio, chegou com a caminhoneta embarreada, ele entrou dentro da garagem, sujou, lambuzou tudo a garagem, ele vai lá e acha que é responsabilidade do condomínio. Eu estou pagando o condomínio, e o funcionário tem que limpar. Se ele tivesse a casa dele, ele iria fazer isso? Ele poderia fazer, mas ele não ia pararia no posto antes de gasolina, você percebe? Uma água. Então, assim, são situações que acontecem que geram aí essas questões que nós estamos falando, né? Uma coisa para a gente, assim, o papo tá chegando mais ao fim, mas eu não posso, porque o tempo passa rápido. Passa rápido, conversa é boa, a conversa boa é pet. Todo o condomínio tem pet. Alguns são mais tranquilos em relação a isso, outros têm mais dificuldade em aceitar a convivência com isso. Meu prédio mesmo prédio, estou lá há mais de 20 anos. Existem mudanças que já foram do radicalismo contra se ter um pet praticamente você não podia tirar ele de casa, ao hoje ser um prédio bastante flexível e tal. Gera muito problema? Alguns itens que dão bastante trabalho, que nós estávamos falando, barulho, cigarro e pet. Tem outras coisas, mas esses três é o que geram mais desconforto na gestão condominial. E o pet hoje, ele faz parte da família. Todo mundo tem um pet. Eu, até pouco tempo atrás, a gente não tinha cachorro. Eu moro em apartamento também. Eu tenho uma filha de 22 anos e uma de 10 anos. A minha filha de 10 anos pediu um cachorro faz o quê? 5 meses que a gente comprou um cachorro. Olha só, depois de muito tempo... Depois de muito tempo. Então, um cachorrinho de 5 meses lá. Eu tô vivendo isso aí. Mas o condomínio, ele não pode proibir, ele não... mudou muito, né? Uhum. Só que ele pode criar regras. Né? O condomínio ele pode criar regras de convivência. E aí precisa estar muito bem ali registrado no estatuto, no regimento interno. Descer com a coleirinha. Existe uma legislação nacional ou estadual que está acima dessa regra das pets do condomínio? Tem cidades que têm legislações específicas. Você está entendendo? Que daí você precisa se atentar a essa legislação específica para ver como que está o seu regimento interno, para ver se está destoando ou não, para você seguir. Mas de regra geral, tá? Não pode proibir, não tem mais aquilo de cachorro pequeno, médio, grande, porte de cachorro, não existe mais isso, né? A separação de elevador, tem alguns condomínios que fazem isso. Isso é muito discutido isso, né, no judiciário. Essa questão de elevador social, elevador de serviço. Só poder andar com o pet no de serviço. Então, assim, tem que ser obrigado a carregar no colo, mas a guia tem que estar na guia, se ele estiver no chão, tem que estar... Fez as necessidades, tem que limpar, tem que recolher, não pode andar em área comum, não pode ir para a piscina, não pode ir para a quadra, vai ter que sair para a rua para poder passear. Então, assim, esses cuidados o morador tem que ter. A questão que dá muito problema o morador, muitas vezes, ele tem um animalzinho de estimação, mas ele não fica em casa. E aí o bichinho fica sozinho. Aí ele fica sozinho. E aí ele chora, ele late, ele arranha a porta, ou ele vai para a sacada. Eu já tive situações de eu ter que denunciar, infelizmente, maus tratos, porque foi caracterizado maus tratos, o prédio vizinho, ele vê, aí o morador filma, manda para o síndico, aí a gente tem que tomar as providências. Então, assim, acontece, né? Então, são situações que você sempre a responsabilidade de quem mora e de saber lidar com as escolhas que você faz. Você que está dando causa ali, né? Você que está gerando aquela situação. Então, assim, o morador ele precisa entender principalmente desse papel dele, né? Que ele é responsável por zelar, por cuidar, pela urbanidade, pelo sossego, pela moralidade. Então, quando a gente fala isso aí, a pessoa tem que entender o traje que ele anda. Você entendeu? Ronaldo, fase final da nossa conversa, 2 perguntas. A primeira é que o mês que vem é o mês do síndico. Isso, 30 de novembro. É seu mote, né? Você lida com isso o tempo todo, né? Como é que você definiria o síndico, se você pudesse falar sobre o ser síndico, o que é ser síndico, tantos anos de experiência que você tem, o que você diria?
O síndico, ele é um gestor imparcial que precisa ter ali ele tem uma tarefa árdua ali de poder gerir esse condomínio e levar a qualidade de vida para essa coletividade, aplicando todos esses censos que nós falamos, né? Então ele precisa explorar isso dele para que ele consiga aplicar isso dentro do condomínio, atender com excelência, com responsabilidade, né, e satisfazer a maioria. Ele não vai conseguir satisfazer todo mundo, ele precisa entender isso daí, né, que ele é limitado no sentido daquela coletividade. Então, assim, é uma pessoa tem que ser muito forte emocionalmente. Brincar com você, essa fala não é minha, Um amigo uma vez falou para mim, todo mundo que se mete na política deveria ser síndico pelo menos uma vez. Se desse bem como síndico, podia até continuar com a carreira política. Você acredita nisso? Tem condomínio que eles fazem até um rodízio, né, de síndico, né, para a pessoa realmente saber a árdua tarefa que você tá entendendo? Para ele sentir um pouquinho na pele, né, o processo todo daquele condomínio, né? Então, assim, uma escola. Ele vai aprender, ele vai desenvolver uma série de habilidades. Já vi síndico que chega e não tem uma certa habilidade e fala, nossa, eu amei isso daqui, porque isso me transformou, eu fui moldado, eu fui transformado aqui em uma série de questões. Porque você ouve, você analisa, você mexe com você tá entendendo? Você falou que vai ter a Feira dos Síndicos e você falou da participação do Secov. A importância do Secov nisso. O Secov hoje é, né, uma entidade, uma classe representativa e fundamental para o mercado condominial e imobiliário, né, que está à frente aí dos condomínios, sempre envolvido, trazendo conteúdos, informações, cursos, treinamentos, que é o papel, né, do Secov, além de todo o suporte que ele dá para os condomínios, para os síndicos, como a gente falou da administradora, mas o Secov também tem esse papel, né, de auxiliar o síndico, orientar, instruir, defender a categoria, a questão, né, do dissídio, enfim, o Secov ele tem esse papel aí muito importante. E agora, né, dia 29 de novembro, né, terá o jantar em comemoração ao Dia do Síndico, dia 30 de novembro comemoramos o Dia do Síndico, né? E dia 29 de novembro o Secov, junto com a gente, né? Inclusive é uma das patrocinadoras deste evento, vamos estar lá junto, celebrando, estaremos lá, exatamente, celebrando, né, essa data tão importante que né, do síndico. E a gente estava conversando, eu acabei não falando, mas assim, o mercado hoje aqui em Maringá de condomínios, ele está numa expansão gigantesca, várias construtoras vindo, e os síndicos, né, eles precisam buscar essa profissionalização, porque esse mercado está expandido e tem crescido muito a busca por síndicos profissionais. Porque é aquilo que nós falamos, o síndico morador, muitas vezes, ele já não quer mais se colocar à disposição. Ele prefere ter um profissional. O condomínio ele prefere ter uma empresa, um profissional que faça esse gerenciamento, porque ele transfere isso para um prestador de serviço, para um terceiro, e ele vai cobrar dele, né, essa imparcialidade, na verdade. Né? Então, assim, é muito mais fácil de gerir. Ronaldo, primeiro queria te agradecer. Muito legal, conversa rápida, é isso. Ela corre mais por causa do ritmo e do prazer de estar conversando. É muito gostoso conversar contigo. Bom, falar de condomínio é gostoso. Não, é demais. E eu prometo que no dia 30 de novembro agora eu vou parabenizar a minha síndica. Porque eu acho que a maior parte de nós, de quem mora no condomínio, não sabe que dia 30 de novembro, como você falou, é o dia do síndico, da síndica. Né? E é um profissional fantástico. A boa vida no ambiente que eu levo é muito responsabilidade dessa pessoa. Né? Então, e você me ajudou muito nessa conversa que eu tive com você a entender melhor esse papel e a importância da gente reconhecer isso. Valorizar mesmo o trabalho, né? Porque a pessoa se dispôs, ela está lá, ela abre mão, às vezes, de um final de semana, ela abre mão de um jantar com a sua família, ela abre mão de um almoço de domingo para ir lá resolver um problema, fica até mais tarde, enfim, né? Em benefício da coletividade. A gente sabe que tem condomínios aí que muitas vezes não tem nem remuneração para o síndico. Exatamente. Ele faz ali porque o condomínio às vezes não tem uma condição de
de ter que arcar com isso. Então é uma pessoa que faz por amor mesmo, né? Porque gosta. E você me ajudou muito a gostar e reconhecer muito Que esse bom, fico profissional. feliz. Esse Obrigado, esse é o Ronaldo. meu papel, poder contribuir. Eu conversei com o Ronaldo Sandomenic e aí eu queria fechar minha conversa, e sempre gosto de deixar essa mensagem, de que o síndico não é o único responsável pelo condomínio. Os moradores também, as pessoas que estão lá também. E eu achei muito legal o que o Ronaldo falou. Tem as regras, tem o sistema, tem o que deve ser feito, mas tem também a nossa vigilância cotidiana nas práticas que a gente tem dentro do condomínio para contribuir com isso. Ou seja, queremos segurança, não é só o sistema de segurança, a regra da segurança, é agir com segurança também. Então faça a sua parte do condomínio aonde você mora. E não esqueça de cumprimentar no dia 30 de novembro seu síndico, sua síndica que ela merece. Até o nosso próximo encontro.